Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre paisagem urbana. O que é paisagem, né? A paisagem é um território onde o nosso olhar alcança. Então, essa paisagem, ela vai ter diversas composições. Dentre elas, ela pode ser urbana, rural, marítima, né? Uma infinidade de paisagens que a gente pode identificar. Hoje a gente vai falar especificamente sobre paisagem urbana. Então, toda vez que a gente fala em urbano, já remete diretamente à cidade, certo? Então, o que vai ser essa paisagem urbana? Vai ser o olhar que eu alcanço, né, dentro da cidade. E aí, pensar dessa forma, fica muito extenso pensar na paisagem urbana. Então, a paisagem urbana vai ser tudo que eu convivo. Existem algumas características, né, para essa paisagem urbana. Então, as construções segmentadas, a poluição, as características de uma cidade mesmo. Vamos pensar na cidade de São Paulo. A cidade ela é fundada em 1554. Então, ela é fundada lá pelos jesuítas, onde hoje é o pátio do colégio, e eles começam pequenas construções, né, desde das pequenas cabanas até surgir a vila, até se tornar uma cidade, até se tornar uma metrópole, até se tornar a megalópole que São Paulo é hoje. Então, se a gente pensar na paisagem urbana, especificamente na cidade de São Paulo, a gente consegue ver a transição a partir dos tempos. Então, se a gente olhasse lá na fundação da cidade, enquanto ainda era Planalto de Piratininga, ela ia ter uma característica muito mais rural, que são mais árvores, mais plantas e tudo mais. Passado, né, algum tempo, essa paisagem vai mudando, então a gente começa a notar essas construções sendo feitas e o avanço tecnológico também vai determinando a condução aí dessa cidade. Então vamos pensar na cidade de São Paulo. Começou como uma vila, se tornou uma cidade, uma metrópole, uma megalópole, certo? Então, quais são as características que foram mudando nesse trajeto, né? Principalmente, né? Principalmente o número de moradores, né? E o crescimento populacional foi determinante para se tornar a cidade que é hoje. Se a gente olhar a cidade de São Paulo hoje como uma megalópole, o que a gente vai enxergar? Uma série de paisagens num aglomerado. Em bairros a gente vê as distinções dessa cidade. Então a gente vê prédios luxuosos com comunidades, a gente vê a nobreza ao mesmo tempo convivendo com menos favorecido financeiramente, né? As culturas se misturando. Então é uma cidade, é uma poli, né? Uma policidade, assim, a gente consegue enxergar tudo isso. E qual que é a dificuldade que existe na arte? A arte, ela nunca vai conseguir exprimir a complexidade que é uma paisagem urbana. Um exemplo disso é a cidade de São Paulo. Então, por mais que haja essa representação, existe a dificuldade de tornar, exprimir uma ideia, porque não tem como, porque a cidade não para, o crescimento é constante, né? As mudanças são constantes. Alguns artistas representaram muito bem as cidades, né? Os exemplos que a gente tem são os artistas urbanos, que fazem as intervenções artísticas, né, por toda a nossa cidade. Então a gente tem hoje, algum tempo atrás a gente tinha 23 de maio, que infelizmente por algumas medidas foram tiradas as obras que tinham em sua extensão, mas ainda temos o MAU, que é um museu de arte urbana a céu aberto, né, que fica ali na região do Carandiru, na Cruzeiro do Sul, que é um pouco da ideia das multifacetas que a arte pode abranger. Então, é muito importante que quando a gente pensa nessa paisagem, que é a extensão onde vai meu olhar, como é que funciona a formação para um artista. Então, vamos pensar assim, o artista, ele exprime diante do conhecimento dele, né? E aí ele vai conversar com outras culturas e fazer essa troca. Então a gente pode ver essas trocas acontecem em saraus. Tem um sarau muito conhecido que é o Sarau do Binho, que acontece no Cambuci.
e que acontece essa troca do público que é mais periférico para o público mais centralizado. Existem outras galerias que também fazem essa troca, como a Sétima. Existe também essas campanhas, instituições culturais que promovem essa troca. Então a arte, mais uma vez, vai estar nessa comunicação, fazendo essa troca dessas paisagens, certo? Eu vou colocar alguns links aqui embaixo para que vocês pesquisem e deem uma olhada em todas essas coisas que eu fui citando ao longo do vídeo, certo? Se quiserem podem deixar perguntas, conto com vocês.